Oi, tudo bem? Meu nome é Vânia. Meu sinal é este aqui. Este vídeo é relacionado à atividade 4. Na atividade 4, pediu-se que se apresentasse alguns sinais matemáticos. Eu procurei alguns vídeos e pesquisei bastante, mas não consegui ver o sinal relacionado a sinais matemáticos. Então, eu mesmo vou fazer da minha forma, porque devido a esse sinal em tal estado, em tal cidade, cidade vizinha, ter sinais diferentes para a mesma coisa, e algumas outras coisas faltar muitos sinais para muitas coisas, ou a Libras em si, uma linguagem tão linda, e agora patrimônio nacional desde 2010, considerada a língua dos sinais, língua brasileira de sinais, não é língua brasileira de surdos, porque a língua não é do surdo, é patrimônio brasileiro. Mas tá, quanto mais eu vou me aprofundando no curso, mais eu vejo a necessidade de que se haja um padrão mínimo, pelo menos, porque cidades vizinhas têm sinais diferentes para o mesmo objeto. Eu sei que há uma iconicidade. Às vezes eu vejo um objeto de uma forma e a outra pessoa vê de outra. Mas foi instituída na lei que Libras é uma língua. É uma linguagem de todo o povo brasileiro, tanto ouvinte como surdo. Então, deveria haver uma reunião que fizesse um padrão mínimo para esta língua, para estes sinais, e que fosse criado novos sinais que construíssem e acabassem por construir conceitos para que a língua tenha mais significado para diversas situações que ainda não tem. E que houvesse menos dificuldade para nós que estamos aprendendo e também para o surdo, para o usuário, para quem está usando diariamente, para quem precisa usar diariamente, porque isso está confundindo muito a cabeça, está dificultando muito a interação entre as pessoas. Então, eu vou fazer o sinal que eu construí para sinais matemáticos. Então, eu fiz o sinal de matemática, completei com sinais e vários, né? Então, matemática, sinais e vários, ok? Então, foi este o sinal que eu criei por haver os vídeos, mas não haver o sinal. Então, eu criei este sinal. Espero que tenha um fundamento, né? Porque eu juntei o sinal de matemática com sinal e a configuração de vários. Então, vamos para matemática, né? Matemática, o sinal foi este. Mão posta e batendo. Mão aberta, posta e batendo. Já para gráfico foi feito o sinal de caderno ou livro, em alguns estados considera que seja livro, né? Considera que seja livro. E este sinal com a mão assim subindo e assim, ok? Então, para gráfico ficou caderno e como se fosse sinal de listado, para cima e lista para cá. Gráfico. Cadernos de gráfico. Para matemática em libras, foi feito o sinal da mão espalmada e aqui abrindo em quanto,
e o sinal de libras. Para conteúdo matemático, foi feita a configuração assim, guardou, e aqui veio o sinal de, como se falasse, explicar, conteúdo e este sinal. A fórmula, o sinal para a fórmula foi a mesma configuração de fácil, só que em vez de fazer aquele movimento, só tocou na testa, ok? Fórmula. Não é fácil, hein, gente? É fórmula, só bateu aqui na testa. É a mesma configuração, mas vem e toca na testa. Significado, colocou-se a mão espalmada e fez esse movimento, ok? Significado, forma geográfica. Foi colocado assim e fez como se tivesse plano, ok? Assim, fica mais ou menos assim. Forma geográfica. Coloca a configuração em A e abre. Aí veio as formas geográficas, que é simplesmente desenhando no ar, que é o quadrado, você vai desenhar com o seu dedo no ar, quadrado. O retângulo, fez o pedaço pequeno em cima e desceu e fechou embaixo. O triângulo, você vai desenhar no ar. O círculo, você não vai fazer a bola, você vai fazer o círculo. O losango, você vai desenhar aqui e fechar. Losango. A questão de números, que a gente viu o sinal de número assim, aqui fez o sentido de quanto. Quanto. Números. Lembra que a gente fez números assim? Aqui nos sinais matemáticos eu vi o número assim, como se fosse a configuração de quantos. Quantos. Para quantidade, a configuração fez isso e foi colocando. Só os 4 dedos, hein, gente? Quantidade. Eu passei aqui para os números romanos. Nos números romanos não houve configuração para as palavras números romanos. Não houve. Então, foi-se direto para o número que fez a letra, o número como se fosse o 1, só que com a digital para frente, e colocou-se o risquinho com o outro. Da mesma forma para o 2, para o 3. Agora no 4, fez-se o 1 e completou com o Vzinho lá do outro lado, ok? Para o número 5, deixou o V, que é o V de número romano, e para o número 6, acrescentou 1. Daí, 6, o 7 e o 8. Só foi até o 8 aqui. No vídeo que eu assisti, só foi até o 8. Aí veio as 4 operações. O sinal para 4 operações foi este. Aí veio este. Veio este. E completou com este, fazendo o de multiplicação. Na adição, sinal simples, a cruz. A subtração, simplesmente como se estivesse apontando. A multiplicação, x. Vezes multiplicação, configuração assim, fazendo um x com os dedos. E na divisão, faz-se assim e coloca os 2 pontinhos.
Só que a gente também já viu que tem esta configuração. Mas quando se fala na conta de divisão, coloca assim e aqueles dois pontinhos, em referência ao desenho que a gente faz da divisão. Para indicar que é o dobro, foi colocado o dedo assim e veio com a outra mão e fez isso. O triplo da mesma forma, só que com 3 dedos, e o quádruplo da mesma forma, só que com 4 dedos. A divisão exata foi feita dessa configuração, com isto aqui e o número 0. Desculpa, o número 0. Divisão, feito isso aqui, e como se abrisse assim, como a configuração explicar, e o 0 fazendo assim. A divisão inexata, que não é exata, foi feito isso aqui, aí novamente o sinal como se estivesse explicando, aquele sinal assim, e agora o 1 abaixo, número 1, porque não deu exata, sobrou, né? Aí colocou o 1. Na adição de duas parcelas, mas isso aqui também serve para multiplicação, né? Para conta que tem duas parcelas, né? Foi usado o número de parcelas, aí você conta e diz o número de parcela, no caso foi com a digital para frente, né? Eu sempre me confundo porque aqui a gente fala número 2 assim, a gente não fala assim que parece com V, né? Mas isso aqui no estado da Paraíba, então eu vou fazer como eu vi. Foi contado as duas parcelas, sim, feito o número 2 aqui, e tocou nos 2 dedos, mostrou e fez isso, ok? 3 parcelas, mostrou as 3 parcelas, mostrou o número 3 e fez isso. Aqui tem aquele negócio, aquela questão de divisão. Desculpe, gaguejei bastante, uma questão de divisão que tem o divisor, é mostrado assim, tá, gente? Divisor, divisor, aí a quantidade, o resto, e aí vem o dividendo, que você puxa assim, meio puxa assim para cima, tá? Dividendo, ok? Vamos novamente para explicar. Então, divisor, quantidade, resto e dividendo, ok? Dividendo. Quando fala em problemas de adição, aí você usa a configuração de R faz isso, né? E isso. Isso quando estamos falando em adição, ok? Faz assim e faz isso. Fechando assim as duas mãos, ok? Como se estivesse com um canudo. Então, o R faz assim na mão e isso. Quando está se falando da conta de subtração, é feita a configuração e o sinal. Esse sinal que foi usado logo no início, falando que é o sinal de subtração, foi feito novamente quando se fala em problema de subtração. Para problema de multiplicação, foi feito também essa configuração e acrescentou-se o X, assim, com os dedos cruzados. E para divisão, fez-se a mesma configuração de problema, mais o sinal de divisão. Para fração, foi feito este sinal com a configuração de quantos? Em cima e embaixo. Fração. Fração. Para metade ou meio, foi colocado isto aqui com o número 2 embaixo. Geralmente eles usam 2 virado, né? O número 2 embaixo.
Para a terça parte, ou terço, foi usado também e o 3 embaixo. A quarta parte também foi usado isso aqui, só que com 4 embaixo. E a quinta parte com 5. Bom, gente, então foram esses sinais que eu pesquisei para os sinais matemáticos. Ainda existem muitos outros. Eu vi que tem uns vídeos que tem bastante sinais, inclusive para ensino médio. Esses eu deixei mais de lado, eu peguei os sinais mais fáceis de conseguir fazer, porque essa parte eu nunca tinha visto, nunca tinha estudado, é uma novidade para mim. Espero que vocês tenham gostado. E peço perdão, peço desculpa, perdão e desculpa, né? Se houve algum erro. Obrigado e tchau.